Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, quinta-feira, 17 de abril. Atribuição de responsabilidades e entendimento daquilo que está acontecendo dentro de campo. Esse é o grande objetivo desse vídeo. Quero mostrar algumas imagens, especialmente de lances defensivos, que a nossa equipe acabou realizando ontem. Tem muito espaço, tem falta de concentração, tem erro de posicionamento coletivo, mas também tomada de decisão individual muito aquém do que deveria ser. Tudo isso eu vou mostrar para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa eu peço por gentileza que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, super importante, você nos ajuda a chegar aos 59 mil inscritos e ainda fica por dentro de todas as novidades. Sempre destacando que como hoje é quinta-feira, nós temos 4 conteúdos ao longo do dia. Tem esse vídeo, tem a live do almoço, tem o Radar Alvinegro, segunda edição e a live noturna, onde eu e Ricardo Azambuja trocamos aquela ideia com a galera, resenhando, debatendo, analisando e comentando tudo que está acontecendo. Você, claro, é nosso convidado, beleza? Dito isso, vamos em frente. Antes de mostrar as imagens que eu quero pontuar aqui para vocês, e vai ser muito interessante, então, de saída eu já te convido a ficar até o fim desse vídeo, porque vai agregar demais nesse olhar sobre a nossa fase defensiva, tá? Fique até o final, porque realmente vai valer a pena. Só que antes, eu preciso brevemente falar sobre a atribuição de responsabilidades. Quando os campeonatos começam a vera, quando a temporada, enfim, tem início, se é que você me entende, é natural que a gente concentre a nossa atenção na comissão técnica, especialmente na figura do técnico, que é quem treina a equipe, e nos jogadores, que é quem vai executar o plano de jogo. Super natural. Só que é impossível falar sobre esse momento de dificuldade, de instabilidade do Botafogo, sem falar da diretoria, em especial da figura de quem manda, que é o Textor. Aqui no canal, a galera que acompanha o nosso trabalho vai saber do que eu estou falando, mas aqui no canal a gente criticou bastante a demora para a definição de um treinador. A gente toda hora falava que estava demorando muito, não é normal você ficar tanto tempo sem técnico, ficar tratando exceção como regra é um grande equívoco. E muitos torcedores, na ocasião, diziam que a gente estava sendo ingrato, que a gente estava muito apressado, que queria que escolhesse qualquer um. E não, nunca foi isso. Tempo de preparação você não desperdiça. Preparação bem feita é fundamental, com tempo para você poder treinar o time, colocar em campo, ajustar, testar, e tudo isso é muito mais tranquilo de você fazer quando? No campeonato estadual. O campeonato carioca, ele não serve de parâmetro para nada, é verdade. Mas para você poder justamente testar vários elementos, é o campeonato ideal. É muito mais tranquilo você fazer esses testes durante um estadual do que no Brasileiro e na Libertadores, com a obrigação de sempre buscar vencer e vencer. No Campeonato Carioca, como é pré-temporada, se você não fizer um bom jogo aqui, um bom jogo ali, o torcedor ele vai ficar chateado, mas ele dá uma relevada. Agora, quando é a vera, ainda mais depois do discurso do Textor de que a temporada só começava em abril, é claro que isso vai ter uma consequência negativa. Então o Textor, na minha opinião, ele é o grande responsável pelo que está acontecendo agora. O grande responsável. A maior crítica vai na direção do Textor. Quando faz por onde a gente super elogia, ele foi o grande responsável pelo que aconteceu em 2024. A gente vai sempre lembrar de 2024 e falar, pô, meu irmão, foi uma janela sensacional. O Arthur Jorge chegou, fez um baita trabalho, mas o Textor também teve ali um papel preponderante. Sempre lembraremos disso. Mas isso não pode nos impedir de enxergar o que aconteceu no agora, no presente. E no agora, no presente, essa instabilidade tem muito a ver com as escolhas que foram feitas para esse início de 2025. Porque a verdade, a sensação que o torcedor botafoguense tem hoje é que a nossa temporada em 2025 ela ainda não começou. O Botafogo em 2025 ele se acostumou a ter resultado ruim. E isso tem muito a ver com as escolhas do Textor a respeito dessa demora para definir o treinador. E quando definir o treinador depois de vai para lá e vai para cá, não, porque agora é Mancini, porque agora é Crespo, agora é Vasco Matos. Meu irmão, perfis muito diferentes. Ficou uma salada de frutas. E no fim, ele contratou um treinador que ninguém esperava. E aí eu vou falar do treinador, vou falar do Renato Paiva. Quando o Renato Paiva foi anunciado, a minha reação mais sincera e honesta possível foi: é sério?
quase 60 dias para contratar o Renato Paiva? É sério? Essa foi a minha reação e acredito que tenha sido da maioria de vocês. Claro, depois você vai estudar mais sobre o treinador, as ideias de jogo dele e tudo mais, e você vai torcer muito para dar certo. E ele teve um tempo de preparação. Durante esse tempo de preparação, o time perdeu o ritmo competitivo, que era natural, porque você não tem jogos oficiais, ficou fora de tudo, você não tem ritmo competitivo. E aí você precisa adquirir isso durante o Campeonato Brasileiro e Libertadores, que não é o melhor dos cenários, logicamente. Naturalmente não é o melhor dos cenários. É muito melhor você adquirir esse ritmo competitivo antes, se preparar bem antes, para quando você chegar no Brasileiro, o time tá no nível legal. Mas beleza, teve quase um mês de preparação, e o que a gente esperava com esse quase um mês de preparação? Falando especificamente do trabalho da comissão técnica. Que o time fosse apresentando uma evolução muito mais consistente. Que a gente olhasse para dentro de campo e não tivesse vislumbres de um bom padrão. Porque sim, tem alguns momentos que a equipe tem um padrão legal ali de construção de jogadas, mesmo que tenha dificuldade de definição, mas a gente já viu algumas jogadas interessantes acontecendo. A nível defensivo, desde o primeiro momento, com exceção do jogo contra o Palmeiras, a equipe deu espaços para os adversários. E a gente já falava isso aqui. Defensivamente existe uma preocupação, porque quando pegar um time que tem um pouquinho mais de qualidade para definir, a gente vai acabar sofrendo. E foi o que aconteceu na partida de ontem. Mas é muito fácil, quando o time não está se desenvolvendo bem, você só apontar para o treinador, porque a torcida está chateada, a torcida está com raiva. Mas você não pode tirar as responsabilidades dos atletas. É um grupo de trabalho. O treinador ele precisa ajustar a equipe a nível coletivo. Mas quando individualmente você tem escolhas equivocadas, quando individualmente você percebe jogadores que não estão no máximo de sua concentração, quando tem aquela intensidade abaixo do necessário para você fazer uma cobertura, para chegar na marcação, você também tem que falar e atribuir as responsabilidades devidas aos atletas. É claro que o Renato Paiva ele é o principal responsável porque ele cuida do macro. Ele é o líder do grupo. Se um jogador não está fazendo aquilo que ele pede, ele precisa corrigir nos treinamentos, ele precisa mostrar para o jogador o que ele está fazendo de errado, para aquilo não mais acontecer. Mas não dá para tratar jogador de futebol como coitado, meu Deus, né? Que coisa. Não dá. Não dá. E eu vou mostrar agora uma série de imagens para vocês que vai mostrar tanto erros a nível coletivo quanto erros a nível individual. Vamos lá? Bom, vamos começar aqui por um lance que é justamente um ataque do Botafogo. E vocês vão entender por que eu vou mostrar um lance ofensivo se eu estou querendo falar de lado defensivo. A bola está aqui com o time do Botafogo, o Gregory está fazendo a saída, ele vai encontrar o passe no Igor Jesus, que vai acionar o Savarino. Infelizmente o Savarino perde esse gol, né? A gente chega cara a cara com o goleiro aos 7 minutos, cravado aí na imagem, ó, 7 minutos, mas a gente não consegue aproveitar. Só que perceba o seguinte, o Rafael ele vai fazer a defesa. A ideia do Botafogo não é atacar defendendo, ou seja, não é você subir como um bloco, para que você consiga sempre pressionar caso você perca a posse de bola. O Rafael faz a defesa. Na frente da grande área tem 3 jogadores do São Paulo. Onde estão os nossos volantes? A jogada foi rápida, eu sei, tá? A jogada foi rápida. Mas onde estão os nossos volantes? O Marlon vai chegar, já atrasado, e bem depois vai chegar o Gregory, também saindo para pressionar, mas bastante atrasado. Se a gente vai atacar defendendo, isso daqui não pode acontecer dessa maneira. E aí você tem a questão de entendimento do que é o modelo tático. O Gregory fez o passe para o Igor. O Igor acelerou com o passe de primeira no Savarino. Nesse momento, os nossos jogadores eles têm que subir. Eles têm que subir. Justamente para a gente subir como um bloco, a gente povoar a frente da área do São Paulo. Para dificultar, se a gente não fizer o gol, que a gente consiga recuperar rápido essa posse da bola. E não foi o que aconteceu. Por isso que eu quis mostrar esse lance. Aos 14 minutos, você tem uma linha de passe do São Paulo completamente livre, no nosso lado esquerdo de defesa. O Marlon tá com o dele. Não pressionando, cercando, como é de costume do Marlon. O Marlon não é o cara da pressão. O Matheus Martins está numa distância considerável do jogador do São Paulo. E você vai perceber que tem um Z sendo formado aqui pelos atletas do São Paulo, tá? Porque não tá aparecendo na imagem. Mas aqui no canto direito inferior tem mais um jogador do São Paulo. O cuiabano, ele não sabe se ele vai marcar o cara por dentro ou o cara aqui de fora. E aí você percebe no desenrolar da jogada, ó, o que eu falei, ó o Z aí, ó. Ó o Z, é a linha de passe.
uma linha de passe onde você tem 4 jogadores do São Paulo contra 3 do Botafogo, ou seja, você tem superioridade numérica do adversário no nosso lado esquerdo de defesa. Não é para acontecer. Por que o Gregory não baixou no jogador aqui que está por dentro? O jogador do São Paulo poderia ter acionado esse jogador aqui por dentro, e esse jogador por dentro poderia ter acionado o lateral, mas o jogador do São Paulo aqui que está na frente do Matheus Martins, ele vai acionar direto o Cédric. Ele vai receber essa bola, você percebe que o Jair tá com o dele lá na área, mas tem uma distância bem grande. O Cédric vai fazer o cruzamento e a finalização vai sair. Muito espaço. Os jogadores não estão pressionando. Os jogadores estão ali, mas estão cercando só. Não estão marcando efetivamente. Se você dá espaço para o adversário, se você só cerca o adversário, fica difícil de você neutralizar a ameaça. É uma questão coletiva? Sim. Não podia ter inferioridade numérica na esquerda. Mas também é uma questão individual. Diminui o espaço, encurta essa distância. Não deixa o cara pensar. A ideia não é você pressionar o adversário, você tentar recuperar o mais rápido possível essa bola. Então não dá essa distância toda. Um outro lance, aos 19. Uma inversão de jogada ali no meio de campo. Marlon à frente do jogador do São Paulo. Você tem 2 jogadores aqui por dentro, com o Jair e com o Barbosa, beleza. E o Vitinho, né, fechando, o que normalmente o lateral faz, e ele vai chegar depois lá na direita, que é o Ferreirinha que vai receber essa bola. Perceba a movimentação. Ferreirinha recebeu a bola, o Vitinho vai chegar com ele e o Gregory vai chegar também. O lateral do São Paulo, ele vai fazer ultrapassagem, obrigando o Vitinho a deixar o Gregory com o Ferreirinha. Mas perceba na entrada da área, o jogador do São Paulo chegando sozinho. O Barbosa desgarrou do cara que estava aqui com ele. O jogador do São Paulo já está ficando nas costas do Barbosa. E tem o jogador do São Paulo na entrada da nossa área sem ninguém olhar para ele, passando na frente do Matheus Martins, que não vai acompanhar a jogada. Não vai acompanhar a jogada. E você vai percebendo na movimentação. O Gregory agora vai marcar o Ferreirinha, mas já tem um cara completamente livre na linha da grande área. Aqui atrás do Matheus Martins tem um outro cara que vai entrar na grande área. E quando o Ferreirinha conseguir fazer essa finalização... Olha a movimentação do todo. Olha a movimentação do todo. O Barbosa afundado, perto da linha da pequena área. O Cuiabano não está marcando efetivamente o cara que está aqui com ele. Inclusive perde na estatura. E você tem um jogador aqui por trás da defesa, que é o Cédric, chegando completamente livre. O Matheus Martins só está olhando o jogo. E se você observar, os nossos jogadores, de modo geral, eles só estão olhando a bola. Não tem ninguém de fato prestando atenção, tirando ali o Jair que tá grudado no jogador dele, né? Mas não tem mais ninguém prestando atenção nos outros atletas. Não tem nenhum jogador do Botafogo olhando para os atletas do São Paulo. Como que você marca se você não sabe onde tá o jogador que você tem que marcar? Por que o Barbosa afundou aqui e desgarrou do cara que tava com ele? Era 2 contra 2 na grande área. Aí o Cuiabano chega, você tem um 3 contra 2 aqui, mas nas costas está o cara livre. O Ferreirinha, ele chuta, ou seja, a situação que aconteceu no lance do gol, que é na sequência dessa jogada, primeiro foi o Gregory tentando marcar o Ferreirinha, também deu à direita. Depois foi o Marlon, que é o próximo lance que eu vou mostrar. E olha só, esse lance daqui foi o escanteio cobrado, a bola foi afastada pela nossa defesa e o Marlon ficou ali marcando o Ferreirinha. Você ainda tinha o Vitinho e o Arthur. Eram 3 contra 1. Não teve ultrapassagem de lateral. O Ferreirinha não tinha com quem jogar. A única possibilidade do Ferreirinha era trazer para a perna direita. O que vai acontecer? Arthur e Vitinho vão afundar. Quando eles afundam, o Ferreirinha fica efetivamente no mano a mano. E o Marlon, assim como o Gregory anteriormente, deu o lado direito para o Ferreirinha. E o Ferreirinha só trabalha com a perna direita. O Ferreirinha só trabalha com a perna direita. Todo mundo sabe que a perna dominante... A perna dominante do Ferreirinha é a única que presta, cara. A perna esquerda, se bobear, não dá nem para subir no ônibus. Mas Gregory e Marlon deram a perna dominante pro Ferreirinha. E nas 2 vezes ele fez jogadas iguais. Puxou para a direita, bateu. Na primeira, saiu pelo escanteio. O Barbosa nem precisava ter desviado aquela bola, porque a bola ia para fora. Não seria o escanteio, portanto. E na segunda foi gol. Mas com o nosso time afundando dentro da grande área. Não estava numa situação de 1 contra 1. Esse outro lance aqui é aos 31 do segundo tempo. Olha a distância do Vitinho pro Ferreirinha. E tem mais, é porque no frame não dá para perceber.
Mas o Vitinho, ele não acelera efetivamente para tirar o espaço, para encurtar a distância com o Ferreirinha. Ele só vai chegar para fazer essa marcação já na linha da grande área, com o Ferreirinha entrando na grande área. Se você colocar nos melhores momentos, observe esse lance aos 31 minutos. O Vitinho não coloca a devida intensidade para encurtar a distância, ele vai trotando. Ele vai trotando. E perceba dentro da grande área, gente. Olha o André Silva completamente sozinho. Tá todo mundo olhando a bola. Todos os jogadores do Botafogo estão olhando a bola. Por isso que eu falo, existe a responsabilidade macro do treinador. Sim, existe. Mas você não pode eximir os atletas. Pô, meu irmão, tem 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do Botafogo dentro da grande área. No meio deles todos tem o André Silva. O Patrick de Paula vai encurtar a distância aqui com o Vitinho, mas também não chega marcando. E o André Silva vai receber o passe do Ferreirinha. A sorte é que ele fura. Olha o desenho que estava dentro da grande área. Por que os jogadores só estão olhando a bola? Por que não está encostando no marcador? Não pode dar esse espaço dentro da grande área, mas a gente está dando. O lance do gol, o frame que ficou marcado para a galera foi o 4 contra 1. Mas a jogada ela começa primeiro de um erro nosso. Aí o André Silva recebe essa bola, o time do Botafogo também não encurta as distâncias. Olha os melhores momentos. É porque eu não posso botar aqui porque vai dar direito autoral. Mas olha os melhores momentos. O time do Botafogo não chega com aquela intensidade para... Meu irmão, não pode... Não chega, não chega. E você tá num 3 contra 1, 3 contra 2 aqui, certo? Você tem o André Silva, você tem o Ferreirinha, você vai ter Barbosa, Jair e Vitinho. 3 contra 2, você consegue resolver. Do nada, vira um 4 contra 1 e com o André Silva de novo livre e o Barbosa afundando ao lado do John. Percebe como isso daqui não é só uma responsabilidade do treinador? Como é que você sai de um 3 contra 2 para esse desenho aqui? Como que você sai de um 3 contra 2 para esse desenho? Não dá. Os jogadores, todo mundo indo atrás da bola. É um trabalho que o Renato Paiva tem que fazer para melhorar. Fato. Ele tem que mostrar isso aqui para os jogadores e falar, gente, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Mas os jogadores também têm que estar mais concentrados, também têm que estar melhores posicionados e tomar melhores decisões. A nível defensivo e ofensivo também, né? Mas aqui eu tô focando no defensivo. O desenho do 4 contra 1, 4 em cima do Ferreirinha, todo mundo olhando a bola, isso é ridículo. Isso é ridículo. Simplesmente ridículo. Você ainda tem aos 41 esse lance aqui, ó. Mais uma vez pela direita da nossa defesa. Lá dentro da grande área você vai ver 2 jogadores entre Cuiabano e Marlon Freitas. O jogador do São Paulo vai levar para a linha de fundo, vai fazer o cruzamento. E o jogador do São Paulo sobe sozinho. Ou seja, mais uma vez as pessoas olhando a bola. Ninguém de fato marcando. Ninguém grudando no jogador. Por que o Marlon Freitas, já que ele estava de frente pro lance, o cara estava nas costas do Cuiabano, que já tá errado, né? Tá dentro da grande área, mas não tá marcando ninguém. Mas o Marlon Freitas, ele tinha que subir no mínimo para atrapalhar. Se o Botafogo toma o gol aqui aos 41, ia ser mais uma vez alguém livre na nossa grande área. E observa as costas do Marlon Freitas, como é que ficou. Tinham 2 jogadores atrás sozinhos. Isso não é só responsabilidade do treinador. O Renato Paiva tem sim sua responsabilidade e é fato. Ninguém vai questionar isso. No macro, a responsabilidade do técnico. No micro, nessas pequenas decisões, na falta de concentração, na baixa intensidade, de você só olhar a bola, eu tenho que olhar para os jogadores, cara. Não tá legal. Tá muito longe de tá legal. E todo mundo tem que chamar a responsabilidade para si. A minha parcela de responsabilidade, a sua parcela de responsabilidade, todo mundo. Caso contrário, vai ficar muito difícil. Enfim, Fogão, era isso que eu queria mostrar aqui. Eu espero que tenha ajudado no entendimento. Tem muita coisa para ser corrigida, a nível macro, a nível micro, enfim. Não tá legal e a gente tem muito trabalho pela frente. Muita coisa, né?